Boa noite, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. É uma alegria nós estarmos juntos aqui para mais um estudo, para mais um encontro da Palavra de Deus. Hoje estamos aqui para estudarmos um tema muito importante, que é o tema da Igreja de Deus. Diante do mundo que nós temos milhares de religiões, milhares de crenças, milhares de fés, como nós podemos descobrir a que de fato seria aquela que tem seguido o caminho do Senhor, aquela que de fato tem seguido o que a Bíblia ensina? Será que tem alguns pontos que são chave para que esta igreja seja definida como uma igreja de Deus? O que a Bíblia diz sobre talvez alguns alicerces, algumas bases que uma igreja de Deus deveria seguir? Este é o tema que nós iremos estudar nesta noite, neste dia, e eu convido você a orar comigo, então, pedindo a direção de Deus para este momento de estudo. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade e pelo privilégio de estudarmos a sua palavra. Senhor Jesus, eu queria pedir que o teu Espírito Santo esteja conosco agora, nos dando entendimento no que a Bíblia diz a respeito da tua igreja, do teu povo. Como, Senhor, saber de fato qual é a igreja verdadeira, qual a igreja que ensina a tua verdade, qual a igreja que segue as suas orientações e qual igreja o Senhor tem conduzido. Pedimos, portanto, a presença do Espírito Santo conosco para entendermos a sua palavra. São as bênçãos que pedimos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, que hoje intercede por nós no santuário celestial. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos. No último estudo, então, nós tínhamos falado sobre como identificarmos um profeta, né? Saber se ele é de Deus ou não, e nós vimos algumas características que este profeta tem que desenvolver na sua vida para que, de fato, ele seja um profeta verdadeiro, correto? Quando nós falamos sobre a igreja de Deus, também é preciso nós analisarmos algumas características que esta igreja tem que ter. Porque hoje, se nós formos analisar, eu vou compartilhar aqui a tela, no mundo existem milhares, né, centenas, milhares de religiões. Nós temos as cinco grandes principais religiões do mundo. Podemos citar aqui o judaísmo, o budismo, o hinduísmo, o islamismo e o cristianismo. Essas são as 5 maiores religiões do mundo, sendo a religião cristã a maior religião do mundo. Como nós podemos identificar, dentro daquilo que nós cremos, uma igreja que seria verdadeira? Porque só dentro do cristianismo, nós temos hoje mais de 30 mil religiões. E isso só cristãs. É um número extremamente grande. Então, como? A pergunta que nós fazemos nessa noite. Como, pastor? Encontrar a igreja verdadeira. Porque se existem em torno de 30 mil religiões cristãs no mundo, isso, nos últimos dados, isso já é mais de 10 mil, há 10 anos atrás, então provavelmente tenha subido alguns mil aí, dentro dessa estimativa. Como de fato encontrar a verdadeira? Porque nós sabemos que elas não ensinam todas as coisas, né? Cada religião segue uma linha de pensamento, segue uma ideia, óbvio. Dentro do budismo, tem a linha principal e tem as ramificações, né? Quando eu falo do hinduísmo, também tem milhares de religiões dentro do hinduísmo, vários segmentos, mas uma linha central bem parecida. Do islamismo também não é diferente, mas quando eu falo do cristianismo também, existe uma linha central, um ponto central, mas existem as ramificações que elas se divergem em pensamentos. Será que essas ramificações, elas são importantes para a fé cristã? Com certeza sim. Com certeza sim. E para uma igreja que segue uma base bíblica e tenha ali as orientações do Senhor como seu ponto central, é importantíssimo. Por isso, então, hoje, nós iremos estudar um pouquinho sobre essas igrejas. Poderiam estar todas elas certas? Vivemos dentro de um contexto bem pós-moderno, né? E Isaías capítulo 5, verso 20, ele fala um pouquinho sobre esse contexto pós-moderno. E o verso diz assim: ai dos que chamam ao mal bem, e aos que chamam bem de mal.
Aqueles que fazem das trevas luz e das luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce eles mudam em coisas amargas. O que esse texto está dizendo para nós é que as pessoas, elas não podem chamar aquilo que é bom de mal e nem chamar o que é mal de bom. Por quê? Porque, de fato, não é relativo o que é bom e nem é relativo o que é mal. Cada um de nós tem que definir, não de acordo com os meus próprios parâmetros, mas de acordo com os parâmetros do Senhor, o que é bom e o que é mal. Aquele que acha que luz é trevas e que trevas é luz, infelizmente, o texto diz, ai dessas pessoas. Então, Lígia, perceba que não sou eu que define o que é certo e o que é errado, correto? Não sou eu, Marta, que vou escolher o que eu acho certo e o que eu acho errado. Marlene, a verdade, ela não é relativa, como muitos ensinam nos dias atuais, né? Antes, nós vivíamos num período que a história chamava de teocentrismo. Deus estava no centro da vida humana. Deus era que definia os passos, o que era certo e o que era errado, o que fazer, o que não fazer, mesmo que isso fosse totalmente contrário aos meus gostos e aos meus desejos naturais. Quando Deus diz algo, essas pessoas seguiam de prontidão, sem questionar. Por quê? Porque o centro da vida humana era Deus. Com o surgimento do racionalismo, do iluminismo, nós acabamos indo para uma outra linha de pensamento, saindo do teocentrismo e irmos para o antropocentrismo, ou seja, o ser humano no centro. A vida humana, o ser humano, a comunidade de homens passou agora, então, a ser o ponto central daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então, não é Deus mais que define o que é bom e o que é mal, e sim a humanidade como um todo. Então, se a humanidade define que bom é isso e mal é isso, então isso é bom e isso é mal. Depois, com o avanço do racionalismo, né, nós acabamos indo para a razão humana como ponto central, no aspecto mais individual. E nós entramos, então, no período relativista, aonde cada ser humano, de forma individual, define o que é certo e o que é errado. Sem querer aqui entrar no mérito, mas se nós olharmos hoje para aquilo que o mundo ensina, que o mundo prega, fica muito claro. A gente vê aí que as teorias, as teologias, né, os idealismos estão aí empregados na vida de todo ser humano. Se eu vou contra aquilo que o outro pensa que é o certo, eu sou taxado como uma pessoa totalmente aí errada, né, para não dizer outras expressões. Então, o fato é que a mente humana hoje, ela acaba definindo para o ser humano o que é certo e o que é errado. Então, se eu acho que o domingo é o dia de guarda, eu vou guardar o domingo e pronto, acabou. Se eu acho que é certo praticar o aborto, eu pratico e pronto, acabou. Ninguém pode falar para mim o que é certo e o que é errado, né? Então, por exemplo, nós temos hoje a linha da questão do homossexualismo, também é outro fator, que se eu penso que é certo ou se eu penso que é errado, é eu e pronto, ninguém pode falar que eu estou errado por uma escolha que eu tomei. Por quê? Porque na mente humana hoje, o que define o que é certo e o que é errado não é mais Deus, não é mais a Bíblia, e sim é o meu próprio gosto, os meus próprios sentimentos. Né? Então, se eu chegar e falar assim que eu acho que é errado fazer isso, pronto, já acabou o mundo, já todo mundo cai em cima de mim, já me lacram, já falam um monte de coisa aí, né? Então, hoje as pessoas elas não podem dizer que existe um certo e um errado, propriamente dito. Algo universal, uma lei atemporal transcultural. Cada um define a sua própria verdade. Esse é o mundo que vivemos. Partindo disso, muitas religiões têm surgido, cada uma às vezes para defender o seu ponto de vista. Tem igrejas que surgem porque eu quero ter uma linha de pensamento, mas eu quero ser um cristão, então eu crio uma igreja que segue essa linha de pensamento, né? Então a gente acaba hoje partindo do ser humano para a fé.
e não da fé para o ser humano. Ou seja, não é Deus que define e agora eu vou seguir. Não. Eu sigo o que eu quero e Deus tem que se enquadrar dentro daquilo que eu penso, daquilo que eu gosto, daquilo que eu desejo, né? Repetir aquela brincadeira, né, que nós fizemos, né, sobre a questão da comida, né? Se Deus falou, mas veja bem, Senhor, é só esse detalhe aqui que eu quero seguir, assim, o resto está tudo certo, mas eu quero ter uma religião com o Senhor, uma adoração ao Senhor, mas que nesse detalhe aqui eu possa seguir os meus próprios gostos. E outros fatores, como o sábado, como 10 mandamentos, né, tudo aquilo que nós vimos que é a nossa resposta natural à salvação que Cristo nos proporciona. Então, infelizmente, existe hoje esse pensamento pós-moderno, e Deus, então, fala que ai daqueles que escolhem seguir uma religião dessa maneira. Já tínhamos lido Mateus 7 nos estudos anteriores, né, que fala que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Lembra? Mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Então, a vontade é de Deus, não é a minha vontade. Concorda comigo? Deus que define o que é certo. João 14, verso 6 e o verso 23 diz, Jesus falando, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja, só há um caminho e Jesus é o caminho. Se alguém me ama, guardará o quê? A minha? Então perceba que é uma resposta natural de quem ama a Deus guardar a palavra de Cristo. Se eu falo que o amo, mas não quero seguir a palavra de Deus, eu pergunto, que amor é esse? Né? Se eu chegar para vocês falarem assim, eu já contei até a história lá no nosso segundo estudo, quando eu citei o caso de um homem que tinha aprisionado a sua filha lá no porão, era no porão? Não, no porão da casa, né? E lá ele teve vários filhos com ela e ela ficou presa durante muito tempo, até que descobriram, perguntaram por que ele fez isso, ele falou, porque eu amo a minha filha. E hoje a gente falaria, mas que amor é esse? Isso não é amor. Então, o que define o que é amor e o que não é amor? Para Deus é guardar a sua palavra, certo? Então, Marta, Marlene, Lígia e você que está assistindo esta aula, guardar a palavra de Deus é essencial para demonstrar que, de fato, eu amo. Não sou eu que defino a maneira de amá-lo, e sim ele que me mostra como eu devo amá-lo, certo? Por isso, a Bíblia está aí. Por isso a Bíblia está aqui para nos orientar, para nos guiar. Mateus 7, 21 diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Pastor, mas como encontrar a igreja de Deus? Talvez seja uma pergunta que vale a $1 milhão, né? Como encontrar a igreja de Deus hoje em dia? Existem milhares de religiões, qual de fato seria a verdadeira? Se todas não podem estar certo, como encontrar aquela que ensina de fato a verdade? João 7,17 diz assim, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, o que eu devo fazer? Conhecer a respeito da doutrina. Lígia, você gostaria de fazer a vontade de Deus? É seu desejo de fazer a vontade de Deus? Sim. Se é, o que a gente tem que fazer então? Conhecer o que? A Doutrina. Então, eu não posso seguir apenas por seguir, eu tenho que saber se de fato se a doutrina é de Deus ou se eu estou falando por mim mesmo. E Jesus fala isso. Eu tenho que analisar se os ensinamentos estão de acordo com a Bíblia ou não. Então, qual é a doutrina ou quais são as doutrinas? Que são doutrinas, pastor? Doutrinas são crenças fundamentais, certo? Crenças fundamentais. Então, eu devo conhecer as crenças para saber se essas crenças, de fato, são de Deus ou não. Se eu quero fazer a vontade de Deus, tenho que conhecer quais são as crenças fundamentais que eu tenho que ter, certo? Todo cristão tem que seguir, pelo menos, as crenças fundamentais. Essas a gente não pode abrir mão. 1 Timóteo 3,15 fala assim, mas se eu demorar, Paulo aqui está falando para Timóteo, você saberá como se deve proceder na casa de Deus. Perceba, então, Marta, tem uma forma correta de proceder. Concorda comigo?
De qualquer jeito que eu possa adorar a Deus? Não, né? Não. Tem uma forma correta. Como é a forma correta que nós devemos proceder na casa de Deus? A casa de Deus, que é a igreja, né? Deus. Ela é a coluna e ela é fundamento da verdade. Então, a forma como eu devo proceder na casa de Deus, obviamente, são as crenças fundamentais, são as doutrinas, que ela me dá o sustento, ela me dá o fundamento de toda a verdade. Então, imagina assim, a Bíblia tem várias verdades, mas existem algumas verdades, vou até tirar o compartilhamento aqui para explicar isso. Existem algumas verdades que elas são tão importantes que elas são a base para outras verdades menores. Então, por exemplo, o que fazer, o que não fazer num sábado. Aí você fala assim, mas por quê? Porque o sábado é um dia sagrado. Então, a crença de que o sábado é um dia sagrado é o fundamento básico para você, então, saber o que pode e o que não pode fazer no dia sagrado. Né? Então, existem crenças que elas são o ponto-chave para outras verdades, outros ensinamentos menores, ou seriam, né, os ramos de um tronco que seria a base central da fé cristã. Pelo menos estas, nós não deveríamos abrir mãos delas, certo? Então, por exemplo, uns vão falar assim, pastor, eu citei aquele dia o exemplo de entrar numa piscina no sábado, né? Pode ser que alguém fale assim, pastor, eu prefiro nem entrar, por mim eu não entro. Falei, ok, não tem problema. Se você entra, mas você entra para se aproximar de Cristo, ok. Mas se você não quer entrar, mesmo para te aproximar de Cristo, porque você fala, acho que melhor não, ok, não tem problema. Mas o que a gente não pode mudar é a crença fundamental do quê? Que o sábado tem que ser guardado. Talvez um ou outro guarde de uma forma um pouquinho diferente, mas fato é que ele deve ser guardado, né? Então, esses fundamentos da verdade são essenciais que nós conheçamos, e a igreja de Deus deve ensinar esses fundamentos, certo? Então, se a igreja de Deus não ensina esses fundamentos, essas doutrinas, ora, não é uma igreja de Deus, concorda comigo? Então, a gente vai agora, aqui são 8, tá? Eu, na hora de estar aqui, acabou ficando 6, mas são 8 fundamentos da verdade que a igreja de Deus precisa ensinar. E aí você vai tirar nota, né? Você vai anotar esses 8 pontos, porque vai ser importante você ter isso guardado com você. Vamos lá? Primeiro fundamento da verdade. Efésios capítulo 2, verso 19 e 20, diz assim: e vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então perceba que o texto diz que as pessoas agora que aceitaram Jesus não são mais estrangeiros. Agora eles são da família de Deus, correto? Então, para eu fazer parte da família de Deus, agora eu tenho que fazer parte desse povo. Perfeito. Aí fala que este povo, esta família de Deus, que é a igreja, ela está edificada sobre o fundamento. Lembra lá atrás que nós falamos sobre fundamento, sobre base? Qual o fundamento? Fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, Cristo, ele é o centro, certo? Da igreja de Deus, ele tem que ser o centro da igreja, mas além de Cristo estar no centro da igreja, a igreja está fundamentada sobre apóstolos e profetas. Uma perguntinha, quem escreveu o Antigo Testamento, como eles eram chamados? Já uma dica, está na frase ali. Como eles eram chamados, os autores do Antigo Testamento? Tem a ver com o tema do nosso último estudo. Como eles eram chamados? Não tenha medo de errar, não, pode falar. É isso mesmo que você está pensando. Estava ali no texto que nós lemos. Vou voltar aqui ao compartilhamento para ver se ajuda vocês. Como eram chamados os autores, os escritores do Antigo Testamento? Profeta. Profetas, muito bem. Profetas eram os autores e escritores do Antigo Testamento. E quem foram os autores do Novo Testamento? Aí seriam os apóstolos. Aí seriam os apóstolos. Então, perceba que a igreja de Deus, ela tem que estar fundamentada tanto nos apóstolos quanto nos Profeta. Ou seja, essa igreja, ela está fundamentada apenas no Antigo Testamento? Não.
Apenas no Novo Testamento? Não. Em toda a Bíblia. Concorda comigo? Uhum. Se Deus é o autor de tudo, ele inspirou ambos os autores, ela continua sendo com certeza a palavra de Deus, toda ela. Então, se a igreja não ensina que toda a Bíblia deve ser guardada, óbvio, tem ali os seus contextos, né? Tem coisas que a gente aplica só ao princípio, como a gente já comentou no nosso estudo sobre leis, né? Tem coisas que nós aplicamos a lei diretamente em si, quando nós falamos de leis morais, e tem coisas que nos ensinam a forma de tratar os outros, né? Mas a gente aplica apenas ali a lição espiritual para nós, correto? Mas é óbvio que toda a Bíblia deve ser ensinada e deve ser guardada. Ela é o alicerce da igreja como um todo. Segundo o fundamento da verdade, ainda em Efésios 2, o 8 e 9 fala assim, que pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. E Romanos 3, 28 fala que nós concluímos que o ser humano ele é o quê? Justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então é a cruz de Cristo a única coisa que pode nos salvar, correto? Então, não existe essa de leis me salvar, não existe essa de eu comprar um pedaço do céu, não existe indulgências para comprar o céu. A única coisa que paga o que eu devo, que me salva, está aqui. É a graça. Graça já diz, é grátis, é gratuito, né? Eu não pago por ela. Então, é só eu ter o quê? Fé. Se eu tiver fé na graça, estou salvo, certo? Agora, quem foi salvo, aí tem um estilo de vida a se viver, que nós iremos ver daqui a pouquinho, que já comentamos nos outros estudos. Mas é óbvio, a Igreja de Deus ela tem que ensinar que nós somos salvos unicamente pela fé nos méritos de Jesus Cristo. Ok? Então, gente, perceba que os nossos estudos aqui, em nenhum momento, nós estamos dizendo que obedecer 10 mandamentos deve ser obedecido para que eu obtenha a salvação. A única coisa que me traz a salvação é a graça, é a fé. Certo? Agora, aquilo que nós já vimos nos outros textos, né? Quem foi salvo pela graça vai obedecer, né? Anulamos então a lei por meio da fé, diz Romanos 3:31. De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Então, mesmo eu sendo salvo pela fé, a igreja de Deus, ela não pode dizer que a lei foi abolida. Percebe? A lei tem que ser seguida. Mas para que eu seja salvo? Não. Justamente porque eu fui salvo pela fé, pela graça. Agora eu vou obedecer. Fui liberto da escravidão. Como Efésios 2:10 diz, porque somos feituras de Cristo, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, fui criado para boas obras. Então, lembra como nós falamos sobre o estudo dos 10 mandamentos, que falamos que os 10 mandamentos, eles têm a ver com o propósito de como devemos viver a nossa vida? Está aqui. Fomos criados em Cristo para viver as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que a Marta, a Marlene, Lígia, a Dena e todos vocês que estão assistindo andem nessa lei, andem nesse caminho. Apocalipse 12:17 fala que o dragão ficou irado com a mulher, foi travar guerra com o restante da descendência dela. Quem são os descendentes da mulher? Quem são eles? O que eles fazem? Guardam os mandamentos. Lembra, a mulher em profecia significa o que mesmo? Alguém lembra? E igreja, né? Lembra que nós falamos mulher é a igreja de Deus, é a noiva de Cristo, Cristo é o esposo, né? Então, o dragão ele ficou irado com a igreja de Deus, contra o povo de Deus. Ele vai batalhar. Mas contra quem agora ele batalha? Contra o remanescente, o restante da descendência do povo de Deus. Pastor, quem é o descendente do povo de Deus? Da família de Deus. Quem são eles? São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus.
Então, perceba que a obediência aos mandamentos, Lígia, é essencial para a igreja de Deus. Concorda comigo? Uhum. Se a igreja de Deus não guarda os 10 mandamentos, Marta, não é de fato uma igreja de Deus. Pelo menos ela não segue os pontos principais da fé cristã, que deveria ser ensinado. Né? Então, nós somos salvos por Jesus para obedecer a Deus, né? Para obedecer a Deus e seus mandamentos. Então, está aqui, ó. Está claro? Qual é o fundamento da fé? Então, só para recapitular por enquanto, primeiro, é uma igreja que guarda toda a Bíblia, é uma igreja que crê que somos salvos unicamente pela graça, pela fé, é uma igreja que ensina que, apesar de sermos salvos pela graça, pela fé, nós temos sim que obedecer aos 10 mandamentos, porque tem a ver com caráter, tem a ver com moralidade, tem a ver com certo e errado, tem a ver com estilo de vida e propósito do porquê fomos criados para ser. Correto? E o quarto mandamento, o quarto princípio, ele fala justamente sobre um desses 10 mandamentos. Por quê? Porque tem muitas igrejas que ensinam parte dos 10 mandamentos, não os 10 mandamentos por completo. Mas Ezequiel 20:20 fala que nós temos que santificar os sábados, porque os sábados eles servem de sinal entre Deus e nós. Então, quando você guardar o sábado, Lídia, não sei se você já tentou, Marta, se você já tentou, se Marlene, você já tentou, a Bárbara, eu sei que já guarda, mas você que está assistindo a nossa gravação, se você já tentou uma vez na sua vida guardar o sábado. Mas o texto diz que todo aquele que está disposto a guardar o dia do Senhor, o dia sagrado, este mostra que de fato tem um sinal que mostra que essa pessoa faz parte da família de Deus. Então, ao guardar o sábado, eu estou mostrando um sinal de que, de fato, eu sou da família de Deus. Tiago 2:10 fala que aquele que tropeça em um só ponto, guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado. Uma igreja de Deus pode falar que eu posso guardar 9 dos 10 mandamentos, mas posso não guardar o sábado? Não. Pode ser uma igreja que ensina que eu tenho que guardar 9 dos 10, mas fala que eu posso adulterar? Não. Eu posso adorar outros ídolos? Que eu posso colocar outra coisa em primeiro lugar? Que eu posso desrespeitar meus pais? Que eu posso cobiçar? Que eu posso furtar? Não, né? Então, gente, perceba, a igreja de Deus, ela ensina o Santo Sábado como algo que não foi anulado. Pelo contrário, continua ainda hoje e vai ser para sempre um dia sagrado. Certo? Então, a igreja de Deus tem que ensinar esse ponto, meus amados. O quinto fundamento da verdade, João 14:1-3, diz que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, ou se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também junto comigo. Então, Jesus, ele nos deixou uma promessa, 2 Pedro 3:13, fala que nós quem? O povo do Senhor. Segundo a promessa que ele nos fez aqui, nós fazemos o quê? Esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. A igreja de Deus, ela tem que ter essa expectativa de que Jesus vai voltar. Não sei se você sabe, mas o nome adventista significa aquele que crê no advento, né? Ou seja, aquele que aguarda a volta de Cristo, aquele que crê e tem esperança no grande dia que Jesus prometeu, em que ele voltará para nos levar para passar 1000 anos com ele no céu e depois um planeta recriado aqui no novo céu e nova terra. Então, gente, o que deixa bem claro esse ponto, que é uma igreja que tem que ter essa esperança, de que em breve Jesus vai voltar. Vai voltar. Sexto fundamento. 1 Coríntios 3:16-17 fala que vocês não sabem que vocês são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês não sabem disso? Agora nós sabemos, né? Nos nossos estudos.
Aí ele diz, se alguém destruir o santuário de Deus, o que Deus vai fazer? Vai o destruir. Então, não é algo negociável destruir o meu corpo, maltratar o meu corpo, fazer algo ruim com o meu corpo. Não é negociável isso, porque se eu assim o fizer, Deus me destrói também. Né? Então, por quê? Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, eu preciso cuidar do meu corpo. E isso vai envolver a minha alimentação, o exercício físico, a minha saúde, não maltratar, não fazer coisas que vão prejudicar o meu corpo, né? 1 Coríntios 6:20 diz, porque vocês foram comprados por preço, agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, eu tenho um papel de glorificar a Deus através do meu corpo. Isso, 1 Coríntios 10:31 fala que mesmo que vocês comam ou bebam, ou independente do que vocês façam, tudo que vocês façam, façam para glorificar a Deus. Inclusive, o que eu faço com o meu corpo. Né? E nós vimos, então, que na Bíblia existe uma lei de alimentação também. A igreja de Deus é uma igreja, então, que entende que o nosso corpo deve glorificar o seu Criador. Em todos os sentidos, inclusive em sua alimentação, né? E manter o seu corpo sempre mais saudável. Correto? Então, gente, a igreja de Deus, ela tem que se preocupar com o aspecto físico também, com a alimentação saudável, com uma atividade física, com um ambiente que me deixe mais apto a ouvir a voz do Espírito Santo, a poder cumprir o chamado que Deus me chamou a realizar. O sétimo e penúltimo fundamento da verdade, nós vamos ver aqui em Apocalipse 12, verso 17, que fala assim: o dragão ficou irado com a mulher. Nós já lemos esse texto no outro fundamento, né? Mas agora aqui nós vamos na segunda parte. Ele foi travar guerra com o restante da descendência dela. Então, quem é a igreja nos dias atuais? Guardam os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. E Apocalipse 19:10, ele vai explicar o que é esse testemunho de Jesus. Fala assim: prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse, não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são vocês e seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Então, alguns pontos interessantes. Aqui fala que este anjo, ele é um servo de Deus, assim como eu e você somos um servo de Deus. E ser servo de Deus, isso implica, além de guardar os mandamentos, é de ser uma igreja que tem o espírito da profecia. É uma igreja, então, que fala em nome de Deus. É uma igreja que Deus fala por meio dela. E Deus não é contraditório. Vocês concordam comigo, senhoritas? Se Deus não é contraditório, como é possível ele falar uma coisa na Bíblia e depois falar uma outra coisa através de uma outra pessoa? Como é que pode? Deus não é o mesmo? Como é que pode? Para Marta ele fala assim, ó, Marta, faz isso aqui. Aí para Marlene ele chega, não, Marlene, você faz isso aqui. Isso é o certo. Para outra isso é o certo. Para outra, afinal, se Deus não sabe o que está falando, né? Ele é contraditório. Então, nós podemos ver, gente, que a igreja de Deus, ela é uma igreja profética. Tanto na forma como ela vai surgir, esse remanescente que permanece sendo fiel aos mandamentos, restaurando as verdades que foram jogadas por terra, né? E aí o filme você vai assistir, você vai ver o surgimento de uma igreja nesse contexto profético para restaurar essas verdades. Né? Aquele filme que a gente passou para vocês. Então, é uma igreja que tem o dom de profecia. É uma igreja que tem que ensinar a verdade que está na palavra, na Bíblia. Certo? Não pode ser algo que, Deus me revelou assim, assim, assado, mas que está contrário à Bíblia. Gente, pula fora. Se está ensinando isso, não é o que Deus quer para a sua vida. Deus quer, Marlene, Deus quer, Lígia, Deus quer, Marta, e você que está assistindo com a gente, que você viva o que Deus ensinou você, através do assim diz o Senhor, através da palavra dele. Então, pode levantar qualquer profeta, qualquer igreja, se ela não ensinar a verdade da Bíblia, pula fora.
Pula fora, gente. Ah, mas pastor, eu vivi a minha vida toda crendo nisso aqui. Ok, gente. Deus não leva em consideração o tempo que eu não sabia, né? Ninguém escolhe aonde nasce, né? Ninguém escolhe o que nasce. Todo mundo queria nascer numa família bem estruturada, numa família financeiramente saudável, uma família relacionalmente saudável, mas às vezes não é. Às vezes vou nascer num lar que o pai é alcoólatra, que a mãe é assim, que o irmão é assim, que tem problema em todos os lados, e eu não sou culpado de nascer no lar que eu nasci. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que não é demérito, eu ter crescido com essa fé. Foi aquilo que você aprendeu, foi aquilo que te ensinaram desde sempre. Mas hoje nós estamos tendo um privilégio. Esse privilégio, Marta, é de descobrir uma verdade. Descobrir o que de fato Deus quer para a nossa vida. O que a Bíblia tem para nós. E Marlene, Lígia, Marta, Deus tem uma verdade transformadora para vocês. E Deus chama vocês não apenas para conhecer, mas para fazer parte do seu povo, para fazer parte da igreja que prega aquilo que de fato está na Bíblia. Uma igreja que de fato ensina o que Deus gostaria que nós vivêssemos. Então, sétimo fundamento é uma igreja profética, no cumprimento profético. E oitavo fundamento da verdade, Mateus 24:14, fala que para Jesus voltar, falta apenas uma única coisa, lembra? Todos os outros sinais já estão cumpridos. O que falta? Pregar o evangelho do reino, ou seja, a verdade da palavra, Jesus, salvação, graça, amor, libertação, a importância de restauração, de mudança de vida, de arrependimento, de se entregar a Cristo e viver uma nova vida com Ele. Evangelho do reino. Apenas na minha cidade? Não. É por todo. Então, o que isso aqui me diz? Que é uma igreja que não é uma igreja, eu vou fundar uma igreja, porque eu quero ter um grupo de pessoas comigo aqui para adorar. E existem bastante igrejas assim. Não estou aqui desmerecendo o propósito, falando, nossa, que você não deveria fazer. Estou dizendo o seguinte, que a igreja de Deus, de fato, a igreja profética, a igreja remanescente, ela tem um papel mundial, no mundo todo. Não pode ser uma igreja que surgiu pensando apenas em atender uma cidade, atender um bairro, atender um grupo de pessoas. Vamos fundar a igreja tal, porque essa igreja aqui vai ser para ajudar os nossos irmãos da comunidade aqui. Não, gente. Tem que ser uma igreja que tem um propósito mundial. Restaurar essas verdades, pregar o evangelho do reino, para que Jesus possa, enfim, voltar. Né? Então, é uma igreja de um contexto profético e é uma igreja num contexto mundial. Né? Por isso, nós vamos continuar lendo aqui mais uma outra passagem, Mateus 28, 19 e 20, diz, portanto, vão, e enquanto vocês estão indo, façam discípulos de quantas nações? Todas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, perceba que a igreja de Deus ela tem um papel, Marta. Sabe qual é esse papel? Ensinar você a ser uma discípula de Jesus. E é por isso que nós fizemos essa classe bíblica com vocês. Porque nós queremos mostrar como a Bíblia nos ensina a sermos discípulos de Jesus. Então, olha quantas verdades descobrimos, não é, Lígia? Uhum. Verdades que antes nós não sabíamos, mas que agora nos tornam, ao nós seguirmos, discípulos de Cristo. Aí ele vai falar sobre o processo também, né, do batismo, que é importante, mas isso vai ser tema para o próximo estudo, mas faz parte do processo, né? Quem se torna um discípulo também se batiza, porque faz parte da ordem de Deus, né? Não é uma coisa que surge da cabeça das igrejas, não, é uma ordem bíblica, mas fato é que essa igreja me ensina a guardar as coisas que Jesus me ordenou. Então não é só aceitar Jesus e ser salvo, isso também é importantíssimo, é o essencial. Mas eu tenho que ser ensinado também como eu devo viver, né? Então, isso é importante. E perceba que deve chegar essa mensagem no mundo todo. Então, é uma igreja com uma missão para o mundo inteiro, certo? Olha que interessante, quando nós falamos sobre a igreja adventista, né? Além dela ser uma igreja profética,
nós temos o Mapa Mundi, e eu comentei com vocês sobre a Igreja Adventista ela ser organizada igreja, distrito, associação, união e divisão, né? E a divisão, ela é o ponto máximo da igreja, onde tem os seus representantes que vão formar a conferência geral, né? Nas reuniões importantes. E aqui nós temos algumas divisões. Olha só, tem a divisão interamericana, pega aqui região do México, Costa Rica, né? Temos a divisão norte-americana, que pega toda a região aqui dos Estados Unidos, né? A parte de cima. A divisão sul-americana, que é a nossa divisão transeuropeia, Campo de Israel, divisão euroasiática, divisão intereuropeia, desculpe, já li isso aqui, né? União do Oriente Médio e do Norte da África, divisão centro-oeste da África, divisão sul-africana, Oceano Índico, divisão África centro-oriental, divisão do sul da Ásia, divisão norte da Ásia-Pacífico, missão chinesa, divisão sul da Ásia-Pacífico, divisão Pacífico-Sul. Então, perceba que nós temos aqui diversas divisões praticamente no mundo todo. Hoje, aqui você tem a quantidade de membros em cada divisão. Olha aqui para você ter uma ideia, na África Centro-Oriental nós temos 4.518.003 membros, 31.000 congregações. Nós temos aqui, na nossa, 2.594.835 membros. Óbvio, isso aqui foi no dia que eu peguei essa foto, que montaram essa foto, né? Mas hoje, nós já temos na Igreja Adventista 21 milhões de membros. 21 milhões de membros na Igreja Adventista. E estamos hoje em 212 países. Praticamente quase no mundo todo, né? Então, você vê que a Igreja Adventista, ela surge com um papel muito além do que simplesmente, vamos fundar uma igreja porque depois do grande desapontamento a gente quer se unir, nós já somos amigos. Não. Temos um papel missiológico, um papel de uma missão importantíssima, né? Pregar o evangelho para que Jesus possa voltar, restaurar as verdades que foram jogadas por terra, certo? Então, nós estamos aqui já com mais de 21 milhões de membros. Pastor, por quê? Por que eu devo fazer parte da igreja verdadeira, pastor? E antes de ler os textos, eu só vou aqui refletir com vocês. Pastor, por que eu tenho que fazer parte da igreja verdadeira e eu não posso fazer parte da igreja que eu já frequentava, ou da igreja que minha família frequenta, ou da igreja que eu mais gosto, ou da igreja que eu vejo assim que é mais legal? Por que tem que ser da igreja de Deus? Bom, eu acho que é bem simples os motivos, né? Primeiro, alguém aqui gosta de ser orientado em algo que não é o correto? Não. Se eu já conheço a verdade, por que eu vou viver no escuro? Que lógica que tem isso? Se eu tenho aqui uma lâmpada comigo, por que eu vou deixar ela apagada e vou andar sem saber onde estou pisando no meio das trevas? Se eu creio nessa verdade da palavra de Deus e vivo ou sigo numa igreja que não ensina essa verdade, eu não vou ter pessoas que vão me apoiar a seguir o caminho da verdade. Pelo contrário, se eu falar, vão falar que eu estou doido. Vou falar, para com isso, abandona esse caminho, ou seja, vai me incentivar a abandonar esse caminho que Deus me revelou através da sua palavra. Então, perceba que fazer parte de uma igreja que não tem esses princípios, esses 8 fundamentos, pelo menos, poderíamos até talvez colocar mais um ou outro, mas pelo menos esses 8 fundamentos, gente, fica sem sentido, né? Fica sem sentido. Concorda comigo, Marta, que fica sem sentido? Fica sem sentido, né, gente? Então, e assim, eu tenho exemplos de pessoas que realmente, quando conheceram essa verdade, mudaram de vida porque elas não viam sentido e continuaram onde estavam, né? Mas tem um exemplo aqui, uma amiga de vocês, né? Tá? Bárbara. A senhorita Bárbara, depois que descobriu essa verdade, o que ela falou?
pastor, ou fez sentido, agora fez sentido o evangelho, né? Agora a Bíblia fez sentido, agora tudo fez um sentido diferente. Então não tem por que eu andar em trevas se eu descobrir a luz. Entende? Então isso é muito importante. E isso é um conselho bíblico, que é o ponto principal. Eu quero ler com vocês 2 versos, ou 2 textos, na verdade. Mais de 2 versos, 2 textos. O primeiro texto é João 10, verso 2 ao 4, depois o verso 14 ao 17. Vamos lá. O texto diz assim: se você quiser ler na tua Bíblia também, acompanhar aí, ou se você quiser anotar o texto, é sempre importante. Diz assim, ó: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Então, aqui o texto, Jesus está usando uma parábola, né, fazendo uma ilustração de aprisco ou de currais. Então, ele fala que tem vários currais, certo? Ele está passando pelos currais para juntar as ovelhas que são dele. Então, ele fala assim, se alguém chegar no teu curral e entrar por outro lugar que não seja a porta, ou seja, querer te levar para uma igreja sem ser pelo motivo certo, da forma certa, pula fora, que é ladrão e salteador. Mas se entra pela porta, ou seja, se é do jeito certo, esse é o pastor das ovelhas. Então, se estão te orientando da forma correta, de acordo com a Bíblia, seguindo os princípios bíblicos, esse entra pela porta. E o texto diz, aquele, porém, que entra pela porta, esse é o quê? É quem? É o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. Quem é o porteiro? Esse porteiro é você, sincero de coração, para você que conhece a verdade. Por isso que o texto lá de Apocalipse 3, que fala que Jesus está à porta, batendo na porta do coração, se você ouvir a minha voz, abrirá a porta e eu vou entrar e cear com você. Então, se nós entendemos que quem está nos chamando é Cristo, nós abriremos a porta. Então, o texto diz, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Então, perceba, eu estou dentro de um aprisco, Jesus vem, ele me chama e você reconhece, poxa, quem está falando comigo é Deus. É a palavra de Deus que eu estou ouvindo. É a voz dele que eu estou ouvindo. Não é a voz de um salteador, de um ladrão. Para este, eu tenho que dar crédito. E o texto diz que ele me orienta a segui-lo para fora, se o caso for de eu estar fora de uma igreja que segue esses princípios bíblicos, né? Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, porque, veja, nem todo mundo que ouvir a voz de Jesus vai sair, concorda comigo? Muitos não querem mudar. Muitos querem do jeito que estão. Mas aqueles que de fato pertencerem a Jesus, que sinceramente forem cristãos verdadeiros de coração, esses, quando ouvirem e conhecerem a verdade, vão seguir Jesus. Jesus irá à frente e nós iremos segui-lo, porque nós iremos reconhecer que é a voz dele. Amém? Amém. O verso 14 diz assim, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, deste curral. Então perceba, gente, fazer parte da igreja de Deus não tem a ver com ser salvo ou não ser salvo, tá? Porque tem muitos que não fazem parte da igreja de Deus que serão salvos, que estão fora do aprisco, que na sinceridade deles é o que eles conheciam e eles tinham fé que daquilo era a verdade. Agora, a partir do momento que o pastor passa nesse curral, passa nesse aprisco e chama essa ovelha, fala assim, vem ovelha, esse é o aprisco que você tem que estar, elas ouvem a sua voz, e então haverá o quê? Um só rebanho e um só? Rebanho e um só pastor. Ou seja,
todas essas ovelhas virão para o único rebanho, que é o rebanho dele. Então, perceba que existem vários rebanhos, mas existe um que é o dele, Uhum. a igreja remanescente. Vão ser salvas pessoas de todas as igrejas, do budismo, do hinduísmo, do judaísmo, do cristianismo, dentro do cristianismo também as suas crenças, só que existe uma que ensina a verdade. E Jesus quer que nós estejamos nesse aprisco. Jesus quer, ele quer ser o nosso pastor, o nosso guia. E aqueles que são sinceros, quando ouvirem a sua voz, Lígia, não vai ter medo de falar, eu quero fazer parte desse povo. Não vai falar, Lígia, não, mas será mesmo? Mas eu estou acostumado. Não, gente. Vai fazer parte. Por quê? Porque eu entendo que quem está me chamando, Marta, é o meu Senhor. Marlene, é o seu Salvador que está te chamando para fazer parte desse povo. Por que eu devo fazer parte da igreja verdadeira, pastor? Apocalipse 18, verso 4, fala assim: ouvi outra voz do céu dizendo, saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices dos seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Olha que convite que Deus faz para nós nessa noite. Nós façamos parte da igreja dele, que nós façamos parte do povo que prega, que ensina essa verdade. O texto diz, sai dela, povo meu. Hoje, nós temos milhares de igrejas, cada um ensinando um caminho. Então, eu falo que para eu encontrar a igreja verdadeira, eu não tenho que partir do meu pensamento para ir à igreja. Eu tenho que partir da Bíblia para encontrar a igreja. Então, primeira coisa é descobrir a verdade. E depois que eu descobrir a verdade, agora eu vou falar, tá, qual igreja que ensina isso? Qual igreja que prega isso? Eu vou em busca dela. Eu vou em busca dessa igreja. Eu vou em busca desse povo. Certo? Porque para mim, o que importa não é a igreja onde eu estou. É a verdade do Senhor. Então, se a verdade for na igreja tal, é lá que eu vou ir. Se é na igreja Y, é na Y que eu vou ir. O que eu não quero estar é num caminho que eu acho que é uma coisa e é outra. É o caminho que diz, Senhor, Senhor. Mas, no fim das contas, ele fala, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que estão cometendo pecado, que praticam iniquidade. Aí o texto diz que Jesus está orientando, sai dela, povo meu. Para que vocês, que são sinceros, que são cristãos, não façam parte, não sejam cúmplices desse povo que está seguindo o que é errado. Então, você que me conhece, não fica seguindo o que é errado, porque senão depois, quando eu for condenar aqueles que não quiseram se entregar a mim, eu vou condenar você também, que apesar de conhecer a verdade, não quis me aceitar como seu Senhor e seu Salvador, e quis ficar onde está. Então, perceba, senhoritas, quão importante é fazer parte da igreja verdadeira, não é? Então, eu sei que não é fácil. E eu vou dizer, assim, para quem é evangélico, talvez seja menos complicado. Para quem é católico, você tem aquele negócio de a raiz, né? Cultural, né? É a cultura, né? Isso vem de família. Mas eu vou dizer para você que todo aquele que se encontra com a luz encontra um caminho que traz sentido para a vida. Encontra um caminho que vale a pena seguir. Encontra uma verdade tão clara, tão nítida na Bíblia. E Bíblia não é doutrinas que a gente criou, são doutrinas da Bíblia. Isso me traz uma convicção de que, de fato, eu estou seguindo assim diz o Senhor, que a gente está disposto a mudar os costumes que desenvolvemos durante toda a vida, para viver uma nova vida com Cristo. Se assim não fosse, gente, pensa comigo. Se não precisasse de mudança, por que Jesus diz assim, vem a mim, sejam transformados, toma a tua cruz e me segue, eu vou te fazer uma nova criatura. Se Jesus fala que a gente vai ter que ter uma mudança. Ora, é óbvio. Quando eu aceito, isso muda e não tem problema. Faz parte do processo, mas é um processo bom. Às vezes nós temos ansiedade de mudar. Às vezes nós temos medo de mudar. Mas eu vou dizer, quando a mudança é para o bem, sempre vale a pena. Quando a mudança envolve aspectos eternos, não importa o que eu preciso mudar, sempre valerá a pena. Sempre valerá a pena.
tem um texto de Lucas, capítulo 18, que fala assim: Senhor, nós não temos profetizado. Senhor, Senhor, olha, eis que nós deixamos nossa casa, nossos pais, nossa família para te seguir. Pedro disse isso para Jesus. E Jesus responde assim: olha, não há ninguém que tenha deixado casa, pai, irmãos, filhos ou qualquer coisa pelo reino de Deus, que não vai receber no presente muito mais e na vida por vir, a vida eterna. Ou seja, o que o texto está dizendo, Marlene, e se você quiser, eu vou até compartilhar a Bíblia online que eu puxo aqui, o verso, para você ver como não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. Como eu não tenho esse texto no PowerPoint, eu vou compartilhar aqui. Esse texto está em Lucas, capítulo 18. Vou pegar aqui os versos com vocês. Olha só, Pedro então diz, o verso 28, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Jesus então responde, verdade, lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Então o que esse texto está dizendo para nós é, gente, para alguns as mudanças são maiores. Para outros, as mudanças são menores, mas para mudar pouco ou mudar muito, sempre valerá a pena, porque Deus vai recompensar todos que estiveram dispostos a mudar a sua vida, a se entregar ao Senhor, para viver em novidade de vida, sair das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o convite que Deus tem para vocês, Marta, Lígia, Marlene e você que está nos assistindo. Eu não sou adventista, e eu falo assim, com convicção, porque eu acho que é uma igreja legal, porque é uma igreja que é o melhor louvor, são os melhores pregadores, são os melhores isso, tem as melhores estruturas, tem as melhores igrejas, tem mais dinheiro, é uma igreja... Eu sou adventista do sétimo dia porque eu vejo uma coerência bíblica da igreja com os ensinamentos da Bíblia. Se eu não visse os ensinamentos da Bíblia na igreja adventista, eu não estaria nela. Então, por que você é adventista? Não é porque meus amigos, porque a minha família é. Por conta disso, por conta daquilo. É porque eu vejo que é uma igreja que ensina que somos salvos pela graça. É uma igreja que é muito séria a respeito do estudo da Bíblia. É uma igreja que fala sobre a importância de, apesar de sermos salvos pela graça, os mandamentos são importantes não para a salvação, mas para o caráter do cristão. É uma igreja que ensina a guarda do sábado. É uma igreja que entende sobre o cuidado do corpo. É uma igreja que surge num contexto profético para cumprir uma missão profética. Então, ela está de encontro com as profecias da Bíblia. E é uma igreja que ela sempre teve uma visão missionária no âmbito mundial, entendendo que seu papel não era só aqui para esse grupinho, não. Nós temos que expandir isso para o mundo todo, porque Deus nos levantou para fazer isso. Então, hoje eu sou adventista porque eu vi nela essa honestidade bíblica. Porque poderia ser um evangelho muito mais fácil. Poderia ser um evangelho falar assim, não precisa guardar nada, né, Marta? Não precisa mudar de vida, pode comer o bacon, pode comer o porquinho, pode fazer isso, aquilo, outro, pode beber o vinho, fazer o que for. Eu poderia chegar, gente, e falar isso. Só que eu não estaria sendo honesto, biblicamente falando. Eu não estaria sendo honesto. E eu prefiro ser honesto. E talvez apenas algumas de vocês falarem assim, pastor, eu quero fazer parte, não todas, do que às vezes eu apresentar um evangelho simples e fácil, e todo mundo falar assim, eu quero fazer parte porque é legal. Não. Eu prefiro ser bíblico, e algumas de vocês talvez falem assim, pastor, eu não quero mudar, eu não vou mudar, não quero seguir esse caminho, mas eu prefiro correr esse risco, logicamente querendo que todo mundo seja salvo, mas ter a convicção e dormir tranquilo, sabendo que a verdade bíblica foi apresentada. Tem uma história, e eu vou finalizar com essa história, me desculpa pelo tempo, mas eu quero finalizar com uma história que Jesus ele contou uma parábola uma vez,
E essa parábola ela é interessante. O texto não está no PowerPoint, então vou pedir desculpas de novo, mas depois eu vou apresentar para vocês e vocês vão conseguir olhar com muita tranquilidade a respeito deste texto. Está em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, eu vou compartilhar aqui e vou mostrar aqui mesmo. Mateus capítulo 13, Jesus ele vai contar uma parábola do semeador. E ele fala, a parábola está desde o verso 3. Desculpa, aqui, desde o verso 3. E de muitas coisas ele falou por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, um sol, a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. A outra parte caiu entre os espinhos. Caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, 60, 30 por 1. E aí Jesus ele vai explicar essa parábola a partir do verso 19. E ele fala assim, a todos os que ouvem a parábola, a palavra do reino e não a compreendem, vem um maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, olha só, tem pessoas que vão ter ali um contato com a verdade, mas eles não vão entender a Bíblia. Não vai assimilar a informação, sabe? Não vai compreender. Satanás, ele engana essas pessoas. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Tem pessoas que é assim. Talvez alguns de vocês descobriram a verdade e falaram, não, já vou agora, pastor, já vou mudar de vida, já vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu quero seguir o que Deus está me ensinando. Mas algumas dessas pessoas, elas não têm raiz em si mesmas. E sendo de pouca duração. Quando vem a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo ela se escandaliza. Existem pessoas, então, até que aceitam a verdade, mas a fé delas é muito superficial. Vem a primeira tempestade, vem o primeiro desafio, a primeira luta, a primeira provação, ela já abandona. Ela já come o que não tem que comer, já desonra o sábado de novo, já não quer mais seguir ao Senhor Jesus Cristo, né? Então, apertou a situação, já abandona. Essas são aquelas que ouviram e a semente caiu, infelizmente, em solo rochoso. 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, é uma pessoa que compreendeu a verdade, que aceitou a verdade, mas na hora de decidir ela fala assim, pastor, eu não vou mudar, eu não quero seguir. Ou assim, quem deixa para amanhã, quem sabe um outro dia. Por quê? Porque ela ama mais o mundo do que a Deus. Ela ama mais os prazeres do mundo, as riquezas do mundo, do que estar disposto a mudar por aquilo que Deus a chamou para mudar. Essas são a palavra que infelizmente caiu entre os espinhos. E o verso 23 diz, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e a 30 por 1. Ou seja, é aquele que ouve, aceita e guarda. E este é o convite para vocês nessa noite, Marta, Lígia, Marlene, que vocês recebam todas essas verdades que nós estudamos, não apenas como a semente que caiu fora do caminho, que caiu no meio da rocha, que caiu entre os espinhos, mas que ela encontre um coração fértil, que ela encontre no coração de vocês um coração receptivo para essa verdade, e que Deus transforme de fato a vida de vocês, e que vocês vivam essa nova caminhada. Nós já estamos indo para a parte final dessa nossa série, essa primeira série de estudos da Bíblia.
E nós estamos chegando ao final com uma necessidade de uma decisão. E eu não posso finalizar esse estudo sem convidar vocês a, no mínimo, conhecerem essa igreja, para saber se de fato ela é ou não a igreja de Deus. Mas sempre use o quê? A Bíblia como seu norte. Porque Deus hoje está passando em vários apriscos aqui. E eu oro a Deus para que a Marlene escute que de fato é Deus que está chamando ela para fazer parte desse povo. É Deus que está chamando a Lígia para fazer parte desse povo. É Deus que está chamando a Marta para fazer parte desse povo. Deus está chamando eu e está chamando vocês para fazermos parte do povo de Deus, que descobriu essa verdade, que vive essa verdade e que vai pregar para todo mundo essa verdade, para que Jesus possa voltar o mais rápido possível. Amém? Esse é o convite, e eu oro para que isso aconteça. Vamos orar? Vamos. Senhor Jesus Cristo, Pai amado que estás nos céus, estamos aqui nessa noite, Senhor, para pedir que o Senhor dê forças e coragem para que sigamos os teus caminhos. Agora, se é o desejo da Marta, se é o desejo da Lígia, se é o desejo da Marlene, se é o desejo da Bárbara, se é o desejo dessa pessoa que está assistindo essa gravação, eu queria que essas pessoas repetissem comigo em pensamento só em pensamento, esta parte da oração. Se não for o desejo delas, que elas não falem, mas se forem, que elas repitam de coração. Senhor Jesus, eu quero fazer parte da tua igreja. Eu quero seguir a sua palavra. Me ajude a tomar as decisões. E me ajude a fazer parte do teu aprisco. Porque nós queremos ser salvos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridas, Deus abençoe vocês. Ficou alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Não. Não? Então, fica aqui já o convite para que na próxima oportunidade que você tiver, faça uma visita, conheça. A Bárbara, aqui a Damantina, está todo sábado praticamente, né, Bárbara? Eu já falei com as meninas, né, a gente ia combinar um dia que eu fosse pregar para elas estarem juntos também, né? Mas, mesmo que não seja um dia que eu pregue, vão lá, que é a igreja de Deus, né? Não sou eu só faço parte, né? Então, seria legal a gente fazer um encontro especial ali, seria bem bacana. Mas não perca a oportunidade. Deus tem um especial para cada uma de nós, tá bom? Amém. Jesus abençoe vocês, te guarde, te proteja, e que juntos possamos seguir no mesmo caminho, na mesma verdade, no mesmo fundamento, e um dia encontrarmos com o nosso bom pastor. Amém? Amém. Deus, boa noite a todos. Boa noite, pastor. Boa noite, Tchau. boa semana. Para todos Tchau. vocês também. Tchau. Tchau.